É, rapaz, parece que o encanto acabou. Será que a carruagem virou abóbora? A gente vai começar a explicar um pouco do que aconteceu nesse jogo Sport Goiás e tentar explicar os motivos que levaram a mais uma derrota na Série B do Brasileiro, né? 3 derrotas em 7 jogos, uma conta que vai ficando pesada pensando num acesso mais tranquilo. E a escalação do Sport Goiás, ela traz as espinhas dorsais de ambas as equipes, né? O que tem sido costumeiro utilizar nesse início de Série B. O Sport com Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castan, Dalbert, Lucas Lima, Domingues, Fábio Matheus, Romarinho, Ortiz e Coutinho, né? O Dalbert entrando na vaga do lesionado Felipinho, o Fábio Matheus entrando na vaga do impossibilitado de jogar do Felipe e o Ortiz entrando na vaga do suspenso Alan Ruiz. Do outro lado, um Goiás que tinha Tadeu, Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Braz, Edson e Luiz Henrique, Wellington, Marcão, Juninho, Paulo Baia e Galhardo. Equipe que tem jogado a maior parte do tempo com o treinador o Zanardi, né? Então a gente tem ali só o Juninho que ganhou a vaga do Rafael Gava nas últimas partidas, mas basicamente é a mesma equipe, é a mesma equipe do Goiás. Mas antes de entrar, se aprofundar no jogo, eu acho que é interessante a gente falar sobre o planejamento pré-jogo do Mariano Souza. O Mariano Souza já sabia das questões físicas e clínicas dos atletas que ele perdeu por lesão e já sabia das suspensões tanto do Alan Ruiz quanto também do Zé Roberto. E foi para essa partida com um banco de reservas diminuto, um banco de reservas escasso de possibilidades para o segundo tempo. Foi para um duelo com o Goiás, tendo Thiago Couto no banco de reservas, Alisson Cassiano, Chico, Rosales, Fabinho, Pedro Martins, Vini Farias e Pablo Diego. Se você comparar ao banco de reservas quando todo mundo está à disposição, é uma queda técnica muito grande. É uma queda técnica abrupta. E eu acho que para esse jogo em específico, eu entendo a ideia do Mariano Souza, que é de mexer o menos possível. Que ele foi muito criticado também, a gente precisa fazer essa ressalva, quando ele mudava a espinha dorsal, ele mudava um pouco a equipe nos jogos iniciais da temporada, né? Ele iria de acordo com a estratégia do adversário e ele voltou atrás. Mas eu acho que existem momentos e momentos de você tentar interferir pouco ou fazer uma interferência um pouco maior. Nesse jogo com o Goiás, diante do todo, das opções escassas que você tinha no banco, você deveria ter feito uma alteração desse tipo aqui. Ó. Porque se você comparar as opções ofensivas do esporte, elas compreendem ali, o esporte tinha 8 jogadores, elas compreendem ali 15%. Vini Farias e Pablo Diego. O resto, Pedro Martins, Fabinho, Rosales, Chico, Cassiano e Thiago Couto, são opções defensivas. Você não vai ter tanta margem para trabalhar ofensivamente. Então, se o Goiás é uma equipe que joga num 3-4-3, 5-4-1 com as suas variações, com 3 zagueiros, eu acho que era jogo para espelhar o time do Goiás. Era jogo para espelhar o time do Goiás, porque você tinha um zagueiro, por exemplo, o Chico, que já está acostumado a fazer a função, fez muito bem isso no Novo Horizontino. Então acho que era o momento da cartada, tanto de surpreender o adversário, quanto você ampliar, potencializar suas opções no banco. Porque quando você coloca mais um zagueiro, você aí, por exemplo, vai tirar o Ortiz. Você tira o Ortiz e o Ortiz no segundo tempo, o Ortiz é muito mais jogador, muito mais determinante do que quando ele sai de frente. Isso já está comprovado nos jogos que o Ortiz entra de frente. O Ortiz do segundo tempo é um Ortiz que causa um impacto maior do que o Ortiz quando sai de frente. Isso não quer dizer que o Ortiz não preste, isso não quer dizer que o Ortiz não sirva para jogar no esporte. Eu acho que é questão de jogo a jogo, ir sentindo. Mas para esse jogo eu acho que o Ortiz não era a peça tão fundamental. Porque
Já demonstrou, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, apesar de ser um adversário de um nível, de um sarrafo tão maior, mas já demonstrou a capacidade de, por exemplo, ter dificuldade para competir ali no meio-campo. No meio-campo, por exemplo, que tinha Marcão e Juninho. O meio-campo que tinha, por exemplo, o Lucas Ribeiro saltando um pouquinho. O Wellington caindo ali pelo aquele setor. Então, quando é um jogo um pouco mais de imposição física, por mais que eu entenda que o Mariano Souza queira fazer esse choque e tentar sobressair a forma com que o adversário joga, eu acho que às vezes é preciso fazer alguns recuos. E esse era o jogo específico para fazer um recuo. Você jogar com 3 zagueiros e espelhar a equipe do Goiás, por exemplo, iria tirar algo que o Goiás explorou e desequilibrou a marcação da equipe do Sport, né? Vou tirar aqui o Pablo Diego e o Vinícius Farias e os jogadores do banco, só para a gente poder ter uma noção do que agora a gente vai se aprofundar no jogo. E algo aconteceu com muita frequência. E o que foi que aconteceu com muita frequência nesse jogo? A gente, por exemplo, tinha o Sport em alguns momentos querendo fazer uma marcação alta. E essa marcação alta, por muitas vezes, surtiu efeito. No jogo com o Atlético Mineiro, que o torcedor do Sport tem como ponto alto, surtiu muito efeito. No jogo contra o Fortaleza, lá na primeira fase ainda, surtiu efeito. O jogo contra o Ceará, nas quartas de final, surtiu efeito. Contra o Náutico e Santa Cruz, no segundo jogo das semifinais e final do Pernambucano, surtiu efeito. Contra o próprio Brusque, surtiu efeito. Então a gente já tem uma demonstração que essa marcação alta ela surte efeito dentro do contexto do esporte. E é algo que não dá para se abandonar. Não é algo que dá para se abandonar. Mas ela precisa ser bem feita. Ela precisa ser bem feita. E aqui a gente tem algumas nuances. Por exemplo, o time do Sport estava fazendo essa marcação alta com o Paulo Baia por aqui nesse setor, o Pedro Lima batendo com o Luiz Henrique, o Lucas Lima batendo com o Edson, o Coutinho aqui entre os dois zagueiros, a gente tem aqui o Ortiz, o Domingues no Juninho, o Fábio Matheus aqui no Marcão, Luciano Castan e Rafael Thierry, e aí, a depender da zona, quem vai marcar quem, e aí a gente vai ter um tipo de cenário, por exemplo. Nesse cenário aqui, ó, por exemplo, o Paulo Baia estava mais recuado, o Luiz Henrique aqui um pouco mais à frente, então o Pedro Lima estava com o Paulo Baia, o Rafael Thierry estava na sobra, o Luciano Castan estava pegando o Thiago Galhardo. E aqui tem Romarinho com o Dieguinho e o Dalbert com o Wellington. Então a gente tem essa marcação encaixada da equipe do Sport nesse sentido. E o ponto de desequilíbrio, que eu falo que a marcação não encaixou, é nesse segmento aqui, ó. Porque, veja só, a equipe do Goiás consegue trabalhar e sair por dentro. E sai por dentro a partir de um desequilíbrio, de uma jogada individual, de uma vitória pessoal. Qual foi essa vitória pessoal? Juninho sobre o Domingues. Esse foi o detalhe nesse momento. O Juninho consegue uma vitória pessoal em cima do Domingues. Ele gira para cima do Domingues e consegue agora de frente para a jogada e em direção ao gol da equipe do Sport. E aqui vai chamar a atenção o quê? As movimentações do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo flutuou muito nesse entrelinha. Então ele estava atraindo a marcação dos zagueiros a todo tempo. O Luciano Castan aqui, ó, no gol, tá aqui, ó. O Luciano Castan tá nessa região aqui. O Marcão empurrou o Fábio Matheus aqui para trás. E o Dalbert vinha acompanhando o Wellington. E o Sport se desarranjou. O Thierry ficou marcando ninguém. O Sport tem que ter esse senso de comunicação. Aqui, não era o Luciano Castan exclusivamente acompanhar. Era o Luciano Castan. Thierry, tá contigo. Faz a troca. O Castan mantém aqui e aqui, ó, entra o Rafael Thierry. Então tá faltando um pouco de comunicação. Tá faltando um pouco de proatividade, de entender a questão dos encaixes, que isso é básico. A gente não está falando de jogadores que nasceram hoje para o futebol. São jogadores que já vivem isso há bastante tempo.
Todos já viveram esse tipo de marcação. Então não é novidade para ninguém. Mas no jogo, às vezes acontece, você tá ali atordoado, aquela adrenalina, você vai perseguir o cara, mas tem que lembrar da comunicação. E aí os encaixes, eles de novo falharam. E aí uma bola longa, o time entra muito bem, tem o cruzamento do Dieguinho. O Romarinho não acompanha perfeitamente, tá ali fazendo a sombra, mas o Dieguinho ainda consegue fazer o cruzamento. E aí o Castan totalmente fora de rota, desequilibrado, desposicionado, né, mal posicionado, tenta fazer o corte, mais uma vez não consegue colocar força, né? Isso também já aconteceu contra o Ituano. O Domingues foi tentar fazer o corte, não conseguiu colocar força na bola, a bola ficou viva e gol da equipe do Goiás. E aí é um gol que com 3, 4 minutos causa um impacto emocional. Por que causa um impacto emocional? Porque o Sport vem de um jogo muito pesado, que foi o jogo com o Fortaleza. Um jogo onde a equipe tomou um gol cedo, onde a equipe depois entrou num espiral muito negativo e não conseguiu sair disso. E tem sido uma tônica dessa equipe do Mariano Sosso não apresentar, não é que não apresente poder de reação ou volume para tentar buscar o empate. Não é isso. É uma equipe que não tem capacidade de converter as chances que tem. É uma equipe que falha nesse quesito. E por isso não tem a mesma tranquilidade, por exemplo, que o time de Anderson em muitos momentos apresentou na temporada essa tranquilidade de sair atrás do placar, manter o plano de jogo e conseguir executar bem. Até o próprio Sport do Mariano Sosso teve em alguns momentos essa fagulha, mas isso se perdeu um pouco. Isso se perdeu pela ineficiência ofensiva. E aí a gente viu o Sport de novo, mais uma vez o Sport com muita dificuldade. Aí é um ponto que a gente tem que falar. A ausência do Felipe trouxe um impacto muito negativo na fluidez ofensiva da equipe do Sport. Foi uma equipe muito travada, uma equipe muito lateralizada, uma equipe que a gente via, por exemplo, tocando muito de lado, um Dalbert que não tem essa capacidade de construção, por mais que a gente o veja fazendo em alguns momentos no seu tempo bom, mas já faz tempo que não faz isso. O Luciano Castan muito nervoso, o Thierry igualmente, o Pedro Lima com dificuldade, o Pedro Lima que tem essa dificuldade de buscar um passe nessa construção um pouco mais vertical, acho que é um dos pontos que ainda precisa ser trabalhado. Ele não tem tanta confiança, tem um medo de errar, que é natural para um jovem de 17 anos, e ainda mais no holofote que ele está, e toda a responsabilidade muitas vezes cai em cima dele, né? O erro é de Pedro Lima, Então é natural até que em alguns momentos ele tente minimizar algumas ações. Mas essa dupla de volantes aqui, que eu tinha muita esperança que desse certo pela questão da cobertura de campo, e aí eu não sei se esse jogo é o melhor para que a gente possa analisar, porque de fato o Domingues fez um jogo muito ruim, individualmente perdendo muitos duelos para o Juninho, para o Marcão, não acertando a marcação, correndo errado demais. Uma das piores partidas do Domingues vestindo a camisa do Sport. E aí a gente não sabe, não temos acesso às questões físicas, né? Se de fato o cara estava jogando ali no limite, se já estava cansado, se não, ainda mais diante do contexto de poucas opções no banco de reservas. Mas de fato foi um jogo ruim do Domingues, né? E o Fábio Matheus tendo mais uma oportunidade, um jogador que não está desgastado, tendo a oportunidade de titular e não mostrando a capacidade de ser o jogador que o torcedor do Sport espera. De novo, um jogador que não contribuiu com a dinâmica. Ele é um jogador que tem dinâmica. Quando entra no segundo tempo, dá essa dinâmica. Do passe, da aceleração, de cobertura de campo. Mas quando entra como titular, não mantém na maioria dos jogos. A gente escolhe a dedo os jogos que o Fábio Matheus entra de frente e vai bem. Precisa retomar, precisa recuperar esse nível de atuação. Porque senão vai cair no ostracismo grande e vai ser um jogador que de fato
não vai atingir o que ele espera, o que todo mundo espera. É preciso também por parte dos jogadores também ter esse tipo de reflexão e autocobrança, né? E o Fábio Matheus é um jogador que precisa se autocobrar. A gente tem que cobrar, mas o Fábio Matheus tem que se cobrar primeiro. Ele precisa entrar numa rotação maior que os demais. Eu acho que está faltando isso, principalmente quando ele entra de frente. Ortiz, muito estático em muitos momentos. E aí a gente vai entrar no aspecto que o esporte muito estático, esporte com pouca mobilidade, uma construção ofensiva muito lateralizada, mais posse de bola, mais passes trocados, mas pouca objetividade. E nos momentos que conseguiu, a partir de triangulações, jogadas do Pedro Lima, Lucas Lima, que esse aqui era o setor mais criativo do esporte, a partir do momento que isso acontecia, faltava objetividade. O grande objetivo de um jogo de futebol é fazer o gol. Não é outra coisa. Não é fazer embaixadinha, não é dar mais toques, não é acertar a trave, é acertar o gol. Fazer o gol. E quando isso falta, falta tudo. Você perde o sentido de ser. Porque uma equipe para disputar a Série B, para buscar os objetivos, ela precisa ganhar. Ela precisa jogar bem e ganhar. Jogar bem e ganhar. E o esporte tem demonstrado que joga bem, mas não consegue ganhar no sentido de que não sabe o momento de finalizar. Perdeu esse time. Jogadores que estão em campo, e assim, a gente tem que falar claro, porque são jogadores que a gente não está falando, não estou falando de um Fábio Matheus, que já tem até uma certa vivência. A gente não está falando de um Lucas André, a gente não está falando de um Pedro Lima que já tem uma personalidade muito maior do que muita gente com 17 anos. A gente está falando de jogadores experientes, a gente está falando do Lucas Lima, 30 anos, a gente está falando do Coutinho, que já foi artilheiro da Série B, a gente está falando do Tite Ortiz, que já é rodado no cenário sul-americano, a gente está falando do Romarinho, a gente está falando do Dalbert, a gente está falando de um Domingues, a gente está falando de jogadores que já têm vivência no futebol, já têm lastro. E esse excesso de preciosismo cria um impacto muito grande na forma de jogar. O Sport teve ali 2, 3 chances depois que toma o gol de finalizar bem de fora da grande área, da entrada da grande área. Mas sempre queria um toque a mais, um plus, sempre um detalhe, sempre um mais. Não, agora não, aqui. Isso vai fortalecendo o adversário, isso vai minando a sua própria equipe. Por quê? O Sport tem um modelo de jogo que é fundamental concluir a jogada. Por que é fundamental concluir a jogada? Não nesse cenário aqui que tem Fábio Matheus e Domingues, que são jogadores mais corpulentos, que cobrem muito mais campo, né? Mas, ainda assim, os dois jogadores não estavam num cenário tão positivo fisicamente e animicamente na partida. Era fundamental concluir a jogada. Por quê? Porque quando perde a bola, você vai ter que correr para trás. Você vai ter muito mais campo para cobrir. E quando o Sport, por exemplo, tem o Felipe só ali, você tem o Thierry e o Castan, são 3 jogadores de menor velocidade. São jogadores que têm menor cobertura de campo. Então, é fundamental você concluir a jogada. E não é chutar por chutar. Mas nas janelas que sejam permitidas a finalização e que caibam a finalização, é preciso ter confiança em concluir. Não dá para tentar sempre o mais, porque a bola bate, é contra-ataque. Aí é contra-ataque, aí o adversário na Série B não vai jogar uma bola gigante. O Goiás não jogou uma bola gigante. O Goiás foi efetivo. E dentro desse espectro, a gente pode dizer que foi uma bola gigante, porque foi uma equipe que soube jogar o jogo. A gente tem que saber separar. Ser dominante, ser uma equipe que tem volume, que vai dar a saciedade ao seu torcedor de ver aquele futebol e gostar. E de ser uma equipe efetiva e que também vai dar os 3 pontos que o torcedor brasileiro gosta dos 3 pontos, gosta de vencer.
Se jogar bem de forma plástica, é um plus maravilhoso. Vindo com as vitórias, isso é espetacular. Mas não vindo, jogar bem e vencer. E falta ao esporte isso. Faltou o esporte ser um pouco mais pragmático. Foi um jogo que faltou ser pragmático. Não é você... Ah, não. Se aqui fosse um gramado, você pegar uma enxada e tirar tudo e ficar só areia, terra arrasada. Não. Você, dentro da sua estrutura, dentro do seu modelo de jogo, você entender os momentos da partida. Você entender os intervalos que é permitido você ser um pouco mais dominante. O momento que você vai ter que baixar um pouco mais a sua linha. O momento que você vai ter que concluir melhor a jogada. O momento que você, não, tô aqui sozinho, a jogada tá numa lateral aqui. Segura, volta. É ter essa noção, essa inteligência para explorar as fragilidades do adversário e os momentos que a partida permite. De saber dominar, de saber segurar um pouco, de prender mais a bola, acelerar, concluir. Eu acho que falta um pouco de maturidade coletiva. E a gente já chegou numa zona de, por exemplo, que o esporte caminha, se não já chegou, acho que já chegou, a 50% da sua temporada. Agora só tem Série B, então tem mais aí 31 jogos de Série B, já fez 34, né? Com esse jogo do Goiás. Então, basicamente está ali a 50% de jogos da temporada. Então, essa maturidade, ela já tinha que ter se revelado, né? Essa maturidade já tinha que fazer muito mais parte do time do que tem feito. É preciso saber jogar o jogo. É preciso ser agressivo, ter o DNA. Isso cria identificação. Isso atrai o torcedor. Isso traz o torcedor para mais próximo. Isso lhe aproxima das vitórias. Mas é preciso saber jogar o jogo. O jogo tá aí, ninguém inventou a roda até agora. E todo mundo sabe como é que se joga a Série B. Não é só com pragmatismo. Porque o pragmatismo não levou o esporte a muito lugar. Mas também não é só com a coragem. Porque não adianta ter razão e morrer com ela. É o que a gente fala do trânsito, né? Ah, não, isso aqui... Oxê, quem chegou aqui primeiro fui eu. Ele vai querer botar... Não, quem tá aqui primeiro sou... Não adianta ter razão e morrer com ela. É preciso entender os momentos para poder saber lidar com eles e vencê-los, né? E conseguir extrair o melhor. Então acho que falta isso à equipe do esporte. E aí no jogo a equipe de fato não rendeu, muito toque lateralizado, pouca efetividade de finalização. E termina o primeiro tempo com 1-0 que normal. Acho que dentro do jogo com o Goiás, do histórico, não foi nada de estrambólico. Mas assustou a forma com que a equipe tinha para reagir. A equipe não demonstrou forças para reagir. E aí vai entrar o banco de reservas, coisas que a gente falou. A questão do banco de reservas ela vai ser latente e determinante para a sequência, né? Porque se você entra com 3 zagueiros, você vai ter alternativas. Você vai ter um Tite Ortiz para mexer alguma coisa ali. Agora você não tinha. Você tinha ofensivamente perdendo, você tinha Vini Farias e Pablo Diego. São jogadores que você não tem um teto tão alto e uma capacidade de mudança de jogo tão grande. Pelo menos não demonstraram até aqui e não demonstraram no histórico recente das suas carreiras. São jogadores de compor elenco e de momentos específicos da partida, né? O Pablo Diego, por exemplo, é um jogador de transição, de velocidade, de condução, de campo aberto. Já teve cenários que já poderia ter utilizado, mas aí eu vejo que o treinador demonstra pelas últimas atitudes de não ter mais confiança no Pablo Diego, porque tem colocado ele em contextos de difícil reversão ou de momentos que ele não vai ter tanto brilho, tanto impacto. Por exemplo, no jogo contra o Vila Nova, o Sport vencendo por 2-0, estava uma pressão do Vila Nova, coloca ele ali já nos minutos finais para fazer uma dobra com o lateral e tentar tirar o time de trás. Mas nos minutos finais,
No jogo com o Atlético Mineiro, poderia ter acionado ele nos dois momentos, tanto fora quanto em casa. Não foi acionado. Mais uma vez, é acionado com poucos minutos. E o Vini Farias, que, como eu disse, é um jogador que chega ao esporte, na minha concepção, tendo a questão física sendo um elemento alicerce para fazer esse trampolim de liga, né? De nível competitivo, de um campeonato estadual e de séries mais abaixo da série B para a Série B, como sendo a sua grande valência. Tem um pouquinho de técnica? Tem. Não é um primor. Não é um primor. Mas sabe bater na bola, sabe correr, é um jogador solidário. Mas é um jogador que ainda não entende o que é a Série B muitas vezes. Né? Não sabe, não está acostumado a jogar. É a mesma coisa de botar eu para jogar com nível profissional ali. Os caras que já estão cascudos, já sabem, tem a vivência. O cara vai sofrer. O cara vai sofrer. Ele tenta ser solidário, ele tenta ser voluntarioso. A gente percebe isso. Tem alguns comportamentos interessantes, outros não. Mas não é o cara que chega para resolver o problema, era o cara que chega para compor o elenco, você ter observado uma oportunidade de mercado e aos poucos ir trabalhando, e aí no bom momento esse cara entrando ali aos poucos com 3, 4, 5, 10 minutos. Era um caminho mais natural para ele do que propriamente para o Pablo Diego, né? Que já tem essa vivência de Série B, né? Já jogou no CRB, já jogou na Ponte Preta. Então é um jogador que está mais cascudo e mais preparado para esse contexto, em que pese o torcedor pegue no pé dele e de fato em alguns momentos faz sentido. Mas é um jogador que, para o contexto da Série B, talvez fizesse muito mais sentido ter entrado no segundo tempo. Talvez fizesse mais sentido. Então, você perdeu o jogo não só nos 90 minutos, com os erros de leituras dos jogadores, a falta de encaixe, mas também no planejamento. Entender o contexto, entender o todo era fundamental para que a equipe do Sport fizesse um jogo mais competitivo. E o Mariano Souza, eu acho que erra fundamentalmente nesse pré, que eu acho que poderia ter espelhado a equipe do Goiás. E aí acumula mais uma derrota, chama um cenário negativo grande, vem uma onda de negatividade, o Sport vive uma semana turbulenta de perda de classificação na Copa do Brasil, que era até natural, mas de uma eliminação acachapante para a equipe do Fortaleza por 4-1 jogando em casa, e acumula 3 derrotas consecutivas na Série B. O início, que era muito promissor, agora já dá uma balanceada, já dá uma equilibrada, porque você largar com 3 derrotas em 7 é um cenário difícil. Vai ter que fazer as próximas rodadas, vai ter que fazer rodadas de aproveitamento de campeão. Porque de fato custa um pouco, né? Você perder esses jogos tão importantes. Eu acho que o resultado com o Goiás, ele é até descartável, né? Pelo histórico. O histórico do Sport jogando em Goiânia não é um histórico positivo, né? É um histórico negativo demais. A equipe, eu acho que em 13 jogos... não é em 13 jogos. O time perdeu 11 jogos com aquele 12 e venceu 2 vezes na história jogando em Goiânia. Então era mais natural que perdesse do que ganhasse. Mas não dá pra você fazer uma leitura como o Mariano Souza fez. Eu acho que errou no pré-jogo, e aí eu acho que é importante a gente frisar. Quando acerta, a gente tem que ressaltar, a gente tem que enaltecer, porque faz parte. Mas quando erra, eu acho que é momento também da gente apontar, porque o Sport abusou de errar nesse jogo contra a equipe do Goiás. Não à toa, leva 3-0 e leva 3-0 bem levado.